2. Mas antes eu quero orar aqui consigo para que Deus venha nos dar entendimento, discernimento, sabedoria para podermos interagir. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Jeová, pedindo a tua graça, teu Espírito Santo. O Senhor é Deus, pois não há outro além do Senhor. Nós queremos pedir, Jeová, que o Senhor, o Pai amado, venha por meio desta reflexão falar com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que esta reflexão, Pai amado, seja para mudança de vida, Senhor. Traga a transformação, traga a renovação, traga, o Pai amado, tudo aquilo que é da sua parte para as nossas vidas, Senhor. E tudo aquilo que o diabo tem colocado sobre as nossas vidas, querendo nos parar na nossa vida cristã, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. É verdade. Então, estaremos aqui refletindo sobre Marcos, não é? Marcos, de número 16, versículo de número 17, não é? 17 ao 18, ou simplesmente pelo versículo 15, onde diz o seguinte: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja só, estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Veja só, e pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhes farão dano alguns. Colocarão as mãos sobre os enfermos e curarão. Veja só, não é? Este é o recado que Jesus nos deixa ficar, não é? Neste livro de Marcos, não é? De Marcos. Como dizia no princípio, estaremos aqui a abordar sobre a nossa reflexão de hoje estará ligado sobre as ferramentas de um evangelista ou as ferramentas, portanto, de um crente, não é? De um crente, porque sabemos nós que todo crente é um evangelista, porque todo crente tem a missão de propagar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus para a mais adiante. Então, esta é a nossa missão como crente, levar a palavra do Senhor para as outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então, por essa razão, falamos que todo o evangelista portanto, todo evangelista, ou seja, todo crente é evangelista, porque tem a obrigação de propagar a palavra do Senhor para as outras pessoas. Então, vejamos aí algo interessante. O que são, não é? O que são ferramentas? O que é ferramenta? Ferramenta, eu posso dizer que são utensílios, não é? Utensílios, o que são? São coisas que você usa para poder fazer alguma coisa, é verdade. Suponhamos quando o carpinteiro ele quer fazer um banco, ele tem as suas ferramentas, tem ferramentas que ele usa para o fabrico do próprio banco, que ele fabrica como carpinteiro. Quando nós olhamos para o pedreiro também tem as suas ferramentas que ele usa para a sua obra. Temos aí a colher, a pá, tudo isso faz parte das ferramentas que o pedreiro usa para, portanto, fazer aquilo que lhe cabe, não é? Vamos assim dizer, como pedreiro. E quando nós olhamos para as outros tipos de atividades, também tem as suas ferramentas que usam, não é? Quando nós olhamos um aluno indo para a escola, tem ferramentas que ele usa, por exemplo, como caneta, como caderno, tudo isso são ferramentas que ele vai usar lá na escola, né? São utensílios. Portanto, assim também o evangelista tem algumas ferramentas que ele precisa usar. Assim também como Satanás, meus queridos, ele também tem ferramentas que ele usa para acabar com a palavra de Deus, para acabar com um crente, para acabar com uma família, para acabar com um povo, com uma nação. Também Satanás tem as suas estratégias. Então, cada um de nós tem, não é? Tem aí, portanto, ferramentas que usa para determinadas coisas, não é? Tem ferramentas que usa para determinadas coisas. Então, como estamos aqui, já falamos de que são ferramentas, vamos falar daqui da primeira ferramenta de um evangelista. O que seria a primeira ferramenta de um evangelista? Veja só. Então, primeiro, antes de dizer para você, primeiro propagar a palavra de Deus, ou seja, para você seguir com a palavra do Senhor, você precisa primeiro ser crente. Ser crente não é vestir terno, não é? Não é vestir terno, não é pôr gravata, simplesmente, não. Ser cristão não é simplesmente pôr gravata, vestir terno, não é simplesmente isso. Ser crente não é simplesmente usar sapatos quadrados, não é simplesmente isso. Ser crente não é simplesmente usar sapatos que você graça, também não é isso. Ser crente é viver de acordo com a palavra de Deus, isso é ser crente.
Ser crente é você manifestar-se, a sua vida refletir, não é? Para os outros a palavra do Senhor. As pessoas olharem para você e dizer realmente aquele é crente, aquele ali é crente. Porque o que nós estamos a ver nos dias de hoje, vamos ver que muitos crentes, eles vivem como se não fossem crentes, não é? Muitas pessoas que se dizem ser cristãs, se você for a olhar, a sua vida não é cristã. São pessoas que quando ligam para alguém, quando ligam para seu pastor, o pastor pergunta onde é que você está. Ele diz, eu estou no caminho à beira da igreja, ou seja, a caminho da igreja, mas na verdade não está a caminho da igreja, não. Está em casa, talvez a matabichar ou a cuidar de alguma coisa. Então está a mentir. Veja só. Então, quando nós olhamos, vamos ver que alguns crentes de hoje vivem como se não fossem crentes. A Bíblia diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim que saia uma palavra para edificação daqueles que os ouvem. Mas se nós formos olhar para os crentes de hoje, vamos ver que tudo que sai da boca deles é coisa que não agradam a Deus. Veja só, se não agrada a Deus, muito mais vai agradar ao homem. Então, é necessário realmente que venhamos a compreender, a mudar isto, não é? Este cenário. Então, como crentes, como para sermos evangelistas, precisamos colocar a palavra do Senhor Jesus Cristo, não somente em nosso coração, mas em prática, é verdade, mas também em prática, para sermos reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Jesus disse algo interessante, disse que vocês serão conhecidos como meus discípulos se praticarem aquilo que eu vos mando para praticar, se vocês viverem aquilo que eu digo para vocês viverem, e não simplesmente quando vocês lerem, não simplesmente quando vocês meditarem, não simplesmente se vocês lerem e falarem para os outros e não viver aquilo, não, mas quando vocês lerem, colocar em prática e falar para os outros, aí vocês vão ser conhecidos como meus discípulos. Então, como estamos a falar aqui das ferramentas de um evangelista, vamos aqui abrir um parênteses para poder falar um pouco desta ferramenta que é a primeira ferramenta. A primeira ferramenta é aquela que nós encontramos assim como diz a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo de número 27. Quando nós começamos a ler ali, vamos ver algo interessante nos versos, capítulo 27, versículo número 37 ao 38, a mais abaixo. Jesus entra em Getsemane, não é? Quando Jesus entra em Getsemane, a Bíblia diz algo interessante. Diz que Jesus orou lá por cerca de 3 vezes, orando, pedindo para Deus, dizendo, Deus, olha Jesus, pedindo para Deus, dizendo, se possível, afasta de mim este cálice. Nós podemos aí entender algo interessante. Jesus orou e houve um silêncio de Deus. Novamente ele saiu e foi ver seus discípulos. E os seus discípulos estavam deitados, estavam dormindo. Então ele acordou e disse, olha, vocês não conseguem orar comigo? Novamente Jesus subiu ao mais alto e começou a orar lá. Quando ele começa a orar mais lá, a Bíblia diz que ele orava a mesma coisa, dizendo, se possível, afasta de mim este cálice. Então veja só, houve novamente silêncio de Deus. Ele foi novamente lá onde estavam seus discípulos e ele disse, olha, a minha alma está amargurada, eu estou amargurado, eu estou triste, a minha alma está triste até a morte. Veja só, está triste até a morte. Então quando ele fala para os seus discípulos, ele fala novamente para os seus discípulos dizendo, vamos orar juntos, oremos, vamos orar. Jesus queria companhia naquele exato momento, ele estava triste. Ele subiu novamente para Getsemane, não é? Subiu lá para aquele monte mais alto, e ele começou a orar lá. Quando ele voltou, encontrou com seus discípulos, e eles estavam novamente a dormir. Por 3 vezes Jesus orava a mesma coisa e apareceu o silêncio de Deus. Então aí há algo interessante que Jesus nos demonstra, mas há algo interessante que Jesus disse, olha, orai e vigiai para que não caiam em tentação, não é? Para que você não tenha dúvida, e eu quero que você entenda, algo interessante, algo que entristecia a alma de Jesus, não era porque ele ia ser chicoteado, que ele ia morrer na cruz, não era por causa disso, pelo contrário, ele vinha realmente por aquilo, mas ele estava intercedendo ao Pai, dizendo, Senhor, eu te peço, se possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas sim a sua. Então Jesus estava dizendo para Deus, dizendo, Deus, se possível, retire de mim este cálice. Veja só, se possível, tire de mim isto. Eu não quero passar por isso. Olha só, eu não quero. Olha só, o que ele estava dizendo não era aquela cruz, não era a dor da cruz, não. Era o que poderia vir depois da cruz, não é? Era o que poderia vir depois da cruz. O que vinha depois da cruz? Evidentemente, o que vinha depois da cruz era que Jesus iria ser dado costa com o próprio Deus. Jesus ia ser dado costa, ou seja, o pai poderia dar costa para seu próprio filho, o que em toda a história da humanidade nunca aconteceu. Pela primeira vez poderia acontecer. Então Jesus não estava clamando pela dor da cruz, dizendo afasta de mim esse cálice, mas estava a dizer, olha Deus,
Eu nunca fiquei sem a sua presença. Eu sei que sem sua presença eu nada sou. Então tudo que eu quero é que, se possível, não se vire, não me dê costa. Esse momento faça com que não aconteça, eu te peço. Mas mesmo assim, ele sabia que poderia acontecer. Então veja algo interessante. Aí está a primeira ferramenta. Sem Deus, nada somos. Então, como é que eu posso, não é? Como é que eu posso preservar em Deus? Aí vem a primeira ferramenta, a oração. É necessário. A oração. Você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Você precisa clamar ao Senhor. Você precisa. Porque essa é a primeira ferramenta. Todo evangelista, todo crente, ele precisa usar desta ferramenta. É necessário que use esta ferramenta. Esta ferramenta é uma ferramenta importante para todos os crentes. Essa é a ferramenta que os crentes precisam aplicar de uma forma tremenda, de uma forma estupenda. O crente precisa aplicar isso em cotidiano dele. Dia após dia, o crente precisa usar desta ferramenta. Ele precisa. Aliás, a oração é o que fez com que o ministério de Jesus fosse um ministério de glória, um ministério de honra, um ministério de muita, mas muita unção. Foi a oração. A oração que é falar com o próprio Deus. Então, se você quer fazer a missão daquele que te mandou, você precisa receber, vamos assim dizer, a direção para a qual você deve seguir. E essa direção você só recebe de Deus. E nada mais, nada menos que buscar o próprio Deus para te dar essa própria direção através da oração. É verdade. Através da oração. Você precisa orar, meu querido. Você precisa orar. Você precisa interceder para Deus. Você precisa orar, buscar a Deus para a sua vida. Porque através da oração é que Jesus vai renovar você. Porque através da oração é que Deus vai tocar, vai lavar você. Então você precisa de uma renovação. Veja só algo interessante. O que vai salvar, o que vai arrebatar a igreja, ou seja, Jesus não vai arrebatar a igreja que foi lavada com benzina, vou dizer assim. A igreja não vai ser aquela que foi lavada com benzina, não. A igreja que vai ser arrebatada não é essa que foi lavada com gasolina, também não. Não vai ser uma igreja que foi lavada com petróleo, não, também não vai. Nem com óleo queimado, não vai ser. Mas vai ser uma igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. Então é necessário a palavra, é necessário a oração. Clame a Deus, clame. Clame a Deus para que dê a direção certa, clame a Deus para que Deus renove você, clame a Deus para que Deus venha falar com você. É necessário, clame a Deus, clame a Deus, clame buscando a direção do grande Deus, clame. Esta é a primeira ferramenta que você precisa aplicar, é verdade. Mesmo Satanás tem ferramentas que ele aplica para destruir a igreja. Ele coloca inveja, ele coloca ódio, ele coloca todo tipo de sentimento ruim para acabar com a igreja. Ele levanta calúnia. Tudo isso são ferramentas que Satanás aplica. Então você, como crente, aplique essas aplicações. Ou seja, aplica essas ferramentas. Não tem como. Você precisa aplicar. É necessário. Aplique isto, porque é algo que, de uma forma tremenda, Deus vai dar a você uma direção nova. O que me maravilha na Bíblia é quando Davi, sempre que Davi ia pelejar, ele pedia direção para Deus. Ele perguntava: Senhor, hoje subirei eu e pelejarei contra os filisteus? E por vezes o Senhor dizia: não, Davi, hoje você não vai subir para pelejar. E ele, por vezes, quando estava na peleja, ele queria descer para ajudar. Ele perguntava para Deus: descerei eu, Senhor? E o Senhor dizia: não. Por vezes dizia sim. Então busque a direção de Deus. Busque. Muitas vezes, você, quando não busca a direção de Deus, as coisas vão de uma forma ruim, ou seja, ocorrem de uma forma mal, e você começa a culpar a Deus. Você culpa Deus por quê? Por quê? Se você não pediu a direção dele. E agora você está culpando a Deus por quê? Isso quem fez é você que fez. Não é Deus, não. Se você buscasse a direção de Deus, claro que Deus ia lhe dar a direção certa. Então clame agora para que Deus te dê uma direção certa. Aplique esta ferramenta. Aplique, porque ela é muito poderosa. A oração é algo poderoso. Você precisa aplicar isso na sua vida. Você precisa colocar a oração como um principal fundamento sobre a sua vida. É uma das ferramentas que nenhum na Bíblia deixou de aplicar. Todos na Bíblia aplicaram esta ferramenta que é a oração. Você também precisa aplicar.
A Bíblia diz que Jesus orou e passou pelas águas e andou pelas águas. Veja só, ele aplicou a ferramenta à oração. A Bíblia diz que Jesus orou e Lázaro saiu para fora. Veja só, então aplicou a oração, aplicou. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Então veja só algo interessante. Esta ferramenta é importante, meu querido. Aplique esta ferramenta. Ela vai renovar, ela vai tocar, ela vai transformar você, ela vai te trazer comunhão, ela vai te levar para mais perto de Deus. Então aplique a oração para a sua vida espiritual. Esta é a primeira ferramenta. Esta é a primeira ferramenta pela qual Deus nos dá. A segunda ferramenta que Deus nos dá é a sua própria palavra. É verdade. Muitas vezes, Satanás, a Bíblia diz algo interessante em João capítulo 10, versículo de número 10 também. A Bíblia diz que o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Quando nós lemos essa passagem, veja só, a Bíblia diz, o ladrão não vem somente. Isso significa que tem mais coisas que Satanás vem fazer. Ele não só rouba, mata e destrói, mas tem coisas mais que ele faz. Então é preciso compreendermos, não é? Compreendermos que Satanás ele também conhece a Bíblia. Aliás, antes mesmo que a Bíblia fosse escrita, ele já existia como Satanás e não como Lúcifer. Porque isso aconteceu logo depois. Então é necessário compreendermos que Satanás ele também tem um conhecimento da palavra. Então, Satanás, quando usa a palavra de Deus, ele não usa de uma forma boa para o bem, não, mas ele usa para o mal. Nós podemos ver exemplo disso quando ele diz para Jesus, em Mateus capítulo 4, ele diz para Jesus dizendo algo interessante. Se tu és filho de Deus, salta, porque está escrito que a teus anjos, ou seja, ao teu respeito, ele dará ordem aos anjos para que te segurem e tu não tropeces em nenhuma pedra. Então ele usa dessa forma, de uma forma ruim. Ele estava tentando Jesus. Então muitas vezes quando Satanás aplica a palavra de Deus para você, quando apresentar a Bíblia para você, não vai ser para o bem, mas sim para o mal. Na sua consciência vai parecer que você quer fazer o bem. Mas na verdade é o mal, é verdade, é o mal. Então você, como crente, você precisa dominar, ter o domínio da Bíblia. Muitos dizem que o Espírito Santo é ventania, mas o Espírito Santo não é ventania. Muitos dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Mas se nós formos olhar, o Espírito Santo não é nada disso que eles dizem. Muitos dizem que Jesus não vai voltar mais, porque esperou-se muito tempo e ele não voltou. E isso está escrito em Pedro. Muitos nos últimos dias vão dizer que esperamos muito Jesus e ele não vai voltar mais. Isso está na Bíblia. Então você precisa ter o conhecimento da palavra do Senhor Jesus. E algo interessante, alguns dizem que você precisa orar para alguém e essa pessoa vai levar sua oração para Deus. E se você não ter conhecimento da palavra, evidentemente você vai acabar caindo nisso. E veja algo interessante, quando você lê a Bíblia novamente, você vai compreender algo interessante, não é? Vai compreender algo interessante, que a Bíblia ela nos chama a termos domínio, ou seja, a dominar a Bíblia. Nós precisamos ter a Bíblia. Nós não precisamos ter a Bíblia, precisamos ser a Bíblia. Em qualquer lugar em que nós estivermos, nós sabermos termos bases bíblicas. Não precisarmos ter a Bíblia para poder abrir. Mas somente em lugar em que nós formos, se alguém tem Bíblia, simplesmente, nós dissermos, abre no livro tal, e a partir daquele exato momento, começarmos a falar da palavra. Olha só, você precisa ser a Bíblia. Olha só, por mais que você não tenha a Bíblia física, você precisa ter a Bíblia na sua consciência. Porque não sabemos a hora em que Satanás vai nos apresentar a Bíblia para nos tentar com ela, para poder nos desviar da nossa fé. Então você precisa ter o domínio da Bíblia para você saber, olha, aqui é minha consciência. Muitas vezes já vimos pessoas que dizem, pegarão em serpentes, como nós lemos aqui, pegarão, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E eles compram remédio de rato e bebem, pensam que não vai morrer. E acabam morrendo. Não tem domínio da Bíblia. Ou seja, não tem conhecimento da Bíblia. É Satanás que tentou, é verdade. Então, muitas vezes, Satanás, quando usar a Bíblia, não vai usar para o bem. Vai dizer, olha, você está salvo. Passa na rua e seja atropelado, você vai morrer, vai para o céu. Mas quando você morrer, vai acordar no inferno. Por quê? Porque você não dominou a Bíblia. Por quê? Porque você usou a Bíblia de uma forma errada. Tentou a Deus.
Então, você precisa aplicar a Bíblia para o bem. Tenha o domínio da palavra. Tenha o domínio. Tenha domínio. Tenha domínio, porque quando você ter o domínio da Bíblia, você vai saber o que dizer. É verdade. Tenha o domínio. Tenha domínio, porque quando aparecerem você com heresias, pessoas pregando, você vai saber como você se defender. Então, tenha o domínio da Bíblia. Muitos agora estão a usar a Bíblia de uma forma extrovertida. Estão a inverter a Bíblia. E por cima vem evangelizar você crente. E muitas vezes você vai acabar caindo se não ter domínio da Bíblia. Então tenha um verdadeiro evangelista, um verdadeiro missionário. Ele precisa ter o domínio da Bíblia. Precisa conhecer a Bíblia. Quando aparecer heresia, ele saber defender-se. Então tenha o domínio. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, porque ela vai renovar você, é verdade. Ela vai te trazer a Bíblia, pelo contrário, a Bíblia diz que ela é espada, é verdade. Espada por quê? Porque ela serve de ataque. É verdade, serve de ataque. Então, quando alguém lançar uma seita, ou seja, falar de algo que é herético, vamos assim dizer, que é heresia, você vai se defender com a palavra. Então, conheça a palavra. Conheça a palavra, porque você vai se defender, é verdade. Conheça a Bíblia, domine ela, tenha mais conhecimento, se envolve mais com a Bíblia, porque isso vai trazer você algo tremendamente extraordinário, algo tremendo e tremendo mesmo. Tenha o domínio da Bíblia, tenha o domínio, conheça a Bíblia, busque a Deus, isso é melhor, isso é bom. Você como missionário precisa ter o conhecimento da palavra. Olha só, talvez você diga, olha, pastor Finés, eu nem sou missionário, não sou missionário, porque eu tenho que ter o domínio da Bíblia. Então, eu nem sou evangelista, porque eu tenho que ter o domínio da Bíblia. Olha, compreenda algo interessante. Você precisa ter o domínio da palavra do Senhor. Isso fará você muito bom, mas muito bem mesmo. Então tenha o conhecimento da palavra do Senhor. Veja só, estamos aqui indo, portanto, para a reta final. Veja só, a terceira ferramenta, não é, de um evangelista que ele precisa aplicar para a sua vida, ela chama-se fé. É verdade. 2 palavras, 2 letras, mas realmente é algo tremendo. Fé. Como é que você vai pregar uma palavra que você não crê? Como é possível? Quando nós lemos aí em Isaías, diz que, portanto, quem creu na nossa pregação? Como crerão se não há ninguém que pregue? Então você precisa crer naquilo que você prega. Precisa acreditar. Aquela mesma palavra que você sai para evangelizar, você precisa acreditar nela. Se ela diz que você tem poder, então você tem poder. Se ela diz que você expulsa demônio, então você expulsa demônio. Se ela diz que colocarão as mãos sobre enfermos e curarão, então você curará. Então creia nessa palavra. Se ela diz que você é um homem de Deus, então você é um homem de Deus. Se ela diz que não toques nos ungidos do Senhor, então não toque no ungido do Senhor. Deus, então fuja, porque ela é a palavra. Creia nesta palavra, creia. Veja só que a terceira é, portanto, é algo interessante. A terceira, ou seja, a quarta, não é? A quarta é aquilo que nós chamamos de jejum. Esta é uma ferramenta indispensável para nós. Nós precisamos aplicar com frequência esta ferramenta, porque ela é uma das ferramentas que muitas das vezes, nos dias de hoje principalmente, quando se diz vamos jejuar, as pessoas começam a chiar a cara, ficam assim, não é? Mal, começou, não é? Conhecemos algumas pessoas assim, que quando fala sem jejum, começam a reparar no chão, começam a girar a cara. Realmente é assim, não é? Realmente é assim que acontece. Começa a girar a cara, já não quer ser visto, porque se falou em jejum. Meu querido, você faz isso porque realmente você não sabe qual é o poder que o jejum tem. É verdade. Se você soubesse o poder que Jesus tem, você não estaria a chiar a cara quando se fala em jejum. Você não estaria a ficar nervoso quando te falarem de jejum. Então eu quero te falar que essa ferramenta ela é muito poderosa.
De maneira que quando você jejua, você tem a capacidade de ouvir o Espírito Santo. É verdade. Quando você lê a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, você vai ver algo interessante. Barnabé e Paulo, eles já haviam saído de um lugar de pregar a palavra de Deus e eles chegaram em Jerusalém. Quando eles chegaram, eles contaram as maravilhas que o Senhor havia feito. Eles começaram a contar para a igreja, Deus fez isso, isso, aquilo, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então eles permaneceram lá. E a Bíblia nos diz algo interessante. Diz que nesses dias eles estavam em jejum. Veja só, quando eles estavam em jejum, o Espírito Santo falou para a igreja. Falou porque eles estavam em jejum. Jejum que é esse abster das coisas. É negar, dizer, olha, o mundo, hoje é dia de eu ficar com Deus. Então eu quero ficar com Deus hoje. Hoje eu reservei esse dia para eu ficar, eu e o meu Senhor Jesus. Então, esta ferramenta é muito interessante. Jejum é você dizer, eu não estou importado com comida, se é frango, se é peixe, se é verdura, eu não estou interessado. Eu não estou interessado se na minha casa cozinharam feijão, não estou interessado. Mas eu estou interessado em ter comunhão com Deus. E eu estou interessado em crescer espiritualmente. Eu estou interessado em ouvir a voz de Deus. Eu estou interessado em buscar a glória de Deus para a minha vida. Eu estou em busca da renovação. Eu estou em busca da glória de Deus. Eu estou em busca de Deus. É dizer, eu não estou interessado com as coisas do mundo. Eu estou interessado com Deus. Então é algo interessante, meu querido. Aplique o jejum. Aplique. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Porque estará em comunhão. Você vai estar muito concentrado com Deus para ouvir Deus. Você vai estar interessado em buscar a Deus. Se você já jejuou, eu acredito que você já agora está a vir à sua consciência que isso é verdade, é verdade. Então aplique isto. Aplique. Não deixe para longe. Não deixe para mais tarde, não deixe. Se Deus está dizendo para você agora, aplique o jejum, então aplique o jejum. Aplique. A Bíblia diz algo mais interessante, diz que Esdras, não é? Esdras, assim que é. Esdras, ele saía. Quando ele saía, a Bíblia diz algo interessante. Diz que quando ele saía de uma cidade para outra, ele jejuou. Jejuou para que o Senhor lhe protegesse em sua jornada. Veja só. Ele estava saindo de um lugar. E ele ia. Não é? Neemias dizia, Neemias. Então ele saía de um lugar e voltava para Israel. Só que a Bíblia vai nos dizer que ele estava a jejuar para que Deus desse direção para ele. Então o jejum, ele também serve para te dar direção. É verdade. Porque Deus vai dizer para você, olha meu filho, não é assim, mas é assim. O jejum, ele fortalece você. O jejum, ele renova você. Então, aplique-se em jejum. Aplique-se em jejum. Busque a Deus. Busque. É verdade. Busque a Deus. Busque a Deus, jovem. Busque Deus, jovem. Jovem, inteira-se mais com Deus. Inteira-se. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E eu oro nesse exato momento, Pai amado, para esta vida, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é Deus, não há outro como o Senhor. Eu te peço, Jeová, que o Senhor, Pai amado, comece visitando esta casa, esta mãe, este pai. Visite agora e ajude o Senhor a aplicar essas ferramentas, Senhor, para a sua vida espiritual. Não importa as barreiras, as dificuldades que Satanás tem levantado contra esta vida. Eu sei que quando ele aplicar estas ferramentas, o Senhor estará agindo em favor da pessoa, a favor deste crente. Então eu te peço, Jeová, ajude-o a aplicar essas ferramentas em sua vida. Em nome de Jesus eu oro, Pai amado. Fale com ela, fale com ele. Renove, Jeová. O Senhor é Deus, o Pai da eternidade. O Senhor é Deus, o Jeová Shammah, o Jeová Jireh, o Jeová El Shaddai, o Yahweh, o Deus grande.
O impossível, o Senhor torna possível. Aquilo que nós pensamos que é impossível, o Senhor para Ele é possível. Aquilo que eu penso para mim que eu não posso fazer, o Senhor pode. Aleluia. Então eu te peço, Jeová, esta pessoa que está ouvindo agora, eu te peço, renove ela, fale com ela. Fale com cada jovem, fale com cada membro, Pai amado. Toque, Jeová. Comece agora renovando, Pai amado. Ajude-o a aplicar essas ferramentas para a sua vida espiritual. Aleluia. Renove-o, Senhor. Renove-o. Traga-o para mais perto. Aleluia. Aleluia. Renove-o, Pai amado. Eu entrego tudo em tuas mãos, Jeová. O Senhor é Deus. Pai, eu te entrego, Pai amado, a vida dos nossos pastores, Senhor. Eu te entrego em tuas mãos, Pai amado. Cuide deles, Senhor. Encha-os de uma forma tremenda. Pai, eu te peço, Pai amado, oro pelo nosso líder jovem, Pai, encha-o, Senhor, de uma forma tremenda. Cuide dele, Senhor. Cuide da família dele, Pai amado. Pai, eu oro pela vida dos pais, Senhor, renove cada um deles, Pai amado. Eu te peço, e eu oro por cada jovem, Senhor, toque-o, Pai amado. Traga-o para mais perto, Pai amado. Que cada culto, Senhor, seja algo tremendo, Senhor. Seja o Senhor se manifestando, Pai amado. E eu oro, Pai amado, por todos aqueles que têm pregado a sua palavra, todos aqueles que são teus missionários, Pai, eu oro para que o Senhor, Pai amado, ajude-os de uma forma tremenda a aplicar essas ferramentas, Pai amado, porque eu sei, Pai amado, que quando eles aplicarem, Jeová, seja para a tua honra e para a tua glória, e eu sei que quando eles aplicarem, Jeová, o Senhor estará agindo, o Senhor estará falando. Ajude-o, Pai amado, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai amado. Encha-o, Jeová, aleluia. Se há algum enfermo, Jeová, se há algum enfermo, Jeová, eu te peço, cure ele, cure, Senhor, cure, que ela sinta, ó Pai amado, o Senhor curando, o Senhor removendo esta enfermidade, aleluia. Remova, aleluia. Fale, Jeová, aleluia. O Senhor é Deus, não há nada impossível para o Senhor, não há nada impossível. Ei, Shundaya, Sui, Kanai, Restui, Canta, Sui, Manaya, aleluia. O Senhor é Deus, ó Pai amado. Tudo entregamos em tuas mãos. Renova, Jeová, renova, Jeová, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia.